Estúdio VF apresenta podcast do livro de Jonas, na interpretação e voz do pastor Emerson Silva. O livro de Jonas nos ensina a como viver a vontade de Deus. A cidade de Nínive. Analisando profundamente a história, vimos que o local para onde Jonas devia ir, jamais nenhum profeta desejaria estar. Por ser a cidade de Nínive considerada perigosa, lugar onde o índice de morte de pessoas era muito grande. Então foi para Jope e comprou uma passagem para Tarsis, sendo que deveria ir à grande cidade de Nínive. Nínive foi a capital do Império Assírio. Ela estava localizada na margem oriental do rio Tigre, na antiga Assíria, aproximadamente no ano 885 a.C. a 665 a.C. Nínive hoje encontra-se diante da moderna Mossul, Iraque, com apenas o restolho do que era ela. Nínive é descrita com muitos detalhes preciosos pelo profeta Naum, no seu capítulo 3. O livro revela como eram algumas das práticas de pecado daquela cidade. O profeta profetiza a queda deste império, dizendo que seu fim seria trágico e sua vergonha seria exposta por causa de seus pecados. Jonas recusa-se ir a Nínive. O fato real é que Jonas queria que a justiça de Deus fosse feita contra aquela cidade, sendo que Deus, propriamente, havia dado um prazo de 40 dias para que eles se arrependessem. O texto mostra-nos uma menção, um detalhe incrível que define basicamente todo o motivo de Jonas não desejar ir para aquela cidade. Jonas havia dormido um profundo sono, na intenção de livrar-se do problema, ao perceber que a culpa por todo aquele transtorno seria por conta de sua desobediência. Jonas capítulo 1, versículo 5. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus e alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Os responsáveis pela embarcação onde Jonas estava, o navio, o despertaram e questionaram-lhe a respeito de quem seria ele. Ei, acorde! Então ele lhes disse, Jonas capítulo 1, versículo 9: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Como bem vemos na Santa Escritura, Jonas temia ao Senhor e não queria ir por achar que a cidade merecia aquela destruição, juízo de Deus. Identificando o profeta.
Jonas era israelita da tribo de Zebulon, filho de Amitai, e natural de Get-Hefer. Jonas é o único profeta galileu do Antigo Testamento. Seu nome é da raiz hebraica Yonã, que significa pomba. Seu ministério foi durante o reinado de Jeroboão II, rei no Israel setentrional. No livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo de número 25, faz referência a Jonas, que dá a entender de forma absoluta que seu ministério de profeta foi no período do rei mencionado agora. Segundo os historiadores, o livro propriamente que leva seu nome tenha sido escrito por ele mesmo. Escreveu entre 793 e 753 a.C. Jonas declara ser ocupado pelo ocorrido da tempestade. Qualquer pessoa que houvesse ocupado o lugar do profeta certamente iria estar com seus mesmos pensamentos, complexos e confusos. Jonas achava que sua posição era de acordo com a vontade de Deus e não havia levado em consideração a intervenção de Deus para evitar o juízo. Não vamos aguentar por muito tempo. Deus enviou uma tempestade em alto mar que os homens responsáveis por aquela embarcação tiraram suas conclusões. Por que está acontecendo isso conosco? Nós vamos afundar! E perceberam que a culpa era realmente de Jonas. E disseram: o que podemos fazer? Depressa! Mudem a posição das Então velas! Jonas assume sua culpa e responsabilidade. E para não prejudicar e comprometer todos daquela embarcação, então toma uma decisão. Essa decisão poderia ser o suicídio de Jonas, ao mandar que o lançassem ao mar. Os homens temeram que os comprometessem a levar a culpa pela vida de Jonas. Socorro! Vamos afundar! Então resolveram clamar a Deus. Vamos clamar ao Deus de Israel! Se fizermos uma breve análise, um raciocínio lógico, distinguiremos que os ocupantes daquela embarcação adoravam outros deuses. Capitão, nós vamos morrer! Iremos afundar! Socorro! Jonas capítulo 2, versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas capítulo 1, versículo 14. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Jonas capítulo 1, versículo 16. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ora, através de Jonas, todos se devotaram e fizeram votos ao único Deus. Então lançaram Jonas ao mar com muito temor. E Deus, mais uma vez, entra em cena, poupando a vida do profeta milagrosamente com seu poder. Deus enviou um grande peixe para lhe engolir literalmente. E esteve no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, onde ele clama a Deus em um lugar onde, segundo ele mesmo, considerava o inferno. Jonas capítulo 2, versículo 2. Do céu gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas capítulo 2, versículo 6. Senhor meu Deus,
fizeste subir da cova minha vida. Jonas se sente longe de Deus. Jonas capítulo 2, versículo 4. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Como tornarei a olhar para o teu santo templo? Jonas capítulo 2, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas chega na cidade e prega para os ninivitas. Após Jonas ter ficado por longo 3 dias e 3 noites nas entranhas, foi levado e vomitado pela boca do grande peixe. E Deus lhe dá uma ordem, como já havia dado desde o princípio, para que ele se levantasse, e assim caminhou em terra seca por 3 dias. E em cada jornada que fazia, promulgava o juízo. Segundo os estudiosos e também historiadores, o caminho de um dia é de aproximadamente 32 quilômetros. O historiador nomeado e conhecido Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, diz que o caminho de um dia seria aproximadamente 1.110 metros. E outra vez, 925 metros. Alguns também dizem que seria 890 metros. O importante é que, de fato, a distância não era curta, porque Jonas demorou 3 dias para chegar na cidade. Vamos considerar que Jonas percorreu 32 quilômetros por dia, sem considerar as noites. A distância total percorrida é de 96 quilômetros, cerca de 96 mil metros. 0,278 metros por segundo. Ele andou quase 100 quilômetros. É só olharmos o mapa que teremos uma noção de distância de uma cidade para outra. Jonas capítulo 3, versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. Resultado da pregação de Jonas. Depois da chegada de Jonas na cidade, anuncia então a mensagem que Deus confiou a ele. E o resultado foi que o rei e os habitantes daquela comarca se arrependeram e se redimiram a Deus, que os poupou do seu juízo, que seria severo. Jonas capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. Jonas capítulo 3, versículo 6. A notícia também chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou sobre cinzas. Um rigoroso jejum foi promovido pelo rei para demonstrar que estavam dispostos a se entregarem a Deus por meio de sua mensagem. Jonas capítulo 3, versículo 7. E fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres. Não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem os bois, nem as ovelhas. Não comam, nem bebam água. A violência da cidade de Nínive
cessou por muito tempo. Jonas capítulo 3, versículo 8. Mas sejam cobertos de saco tanto os homens como os animais, e clame fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jonas capítulo 3, versículo 10. E viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. A palavra trouxe avivamento. E a cidade permaneceu em paz por aproximadamente 150 anos. E depois disto, tornaram a fazer pior do que antes. Ficaram mais perversos e abandonaram a Deus. Nínive estava em seu apogeu, e com isso tornaram mais orgulhosos e deleitavam em seu poder e riqueza, se esquecendo de Deus. A ira de Jonas. Jonas queria que Deus não tivesse misericórdia daquela cidade, por ser ela a responsável por tantas mortes sangrentas. Jonas achava que Deus estava cometendo um grande erro ao ser benigno aos ninivitas. Portanto, Jonas não muda seu pensamento em questão daquela cidade. Jonas capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Jonas capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas capítulo 4, versículo 3. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. A ira de Jonas era por ele achar que seria uma perca de tempo sair de onde estava para anunciar o juízo de Deus a um povo que Deus, por sua vez, teria misericórdia. Jonas havia até se assentado ao oriente da cidade para ver o que aconteceria a ela. Jonas capítulo 4, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez para si uma barraca e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Entendemos através destes fatos o que fez Deus mudar sua decisão quanto ao juízo daquele povo. Foi a atitude de se arrependerem de suas inflexibilidades. Jonas capítulo 4, versículo 4. Então respondeu o Senhor: Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas então responde: Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas capítulo 4, versículo 3. Jonas desejou sua própria morte por conta da benevolência que Deus fizera àquela cidade. Jonas deseja sua própria morte pela segunda vez. Deus fez crescer uma árvore para lhe servir de lição, pois este era o verdadeiro propósito de Deus. Jonas capítulo 4, versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira,
e fê-la crescer por cima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrar do seu enfado. De modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. O problema de Jonas era pensar em si mesmo e não se preocupar com mais ninguém. Por isso Deus, no dia seguinte, enviou um bicho e feriu a aboboreira. Jonas capítulo 4, versículo 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, de sorte que esta se secou. Jonas então ficou irado com Deus por causa da aboboreira. Jonas capítulo 4, versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de sorte que ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer. Melhor me é morrer do que viver. Jonas capítulo 4, versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável a tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: É justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? Deus estava dando uma verdadeira lição em Jonas, lhe ensinando a ser compassivo e benevolente com aquele povo. Jonas capítulo 4, versículo 10. Disse, pois, o Senhor: Tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, e numa noite nasceu, e numa noite pereceu. O silêncio de Jonas. O último capítulo termina com o silêncio de Jonas, o perceber que em todo o tempo estava agindo errado com seus pensamentos presunçosos e arrogantes. E também por haver resistido a Deus. Portanto, o silêncio de Jonas no último capítulo afirma com clareza que realmente Jonas estava agindo errado e sem razão. Deus declara sua misericórdia. Jonas capítulo 4, versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muitos gados. Jonas entende que Deus está sempre certo e que seus planos são perfeitos para ele. Conclusão. Deus pode salvar uma nação e desviar dela o juízo que havia os destinado, e oferece uma oportunidade por meio de sua palavra na boca de seus servos. Deus havia anunciado o juízo daquela cidade para evitar cumprir o castigo contra aquele povo. A desobediência pode nos trazer prejuízos e consequências terríveis. Se não fosse a misericórdia de Deus, aquele povo teria provado naquele certo momento a sua ira. O arrependimento é a melhor opção para que a misericórdia de Deus nos alcance e Ele nos conceda uma segunda chance para andarmos em sua presença. As nossas inclemências nos impedem a crescer espiritualmente e nos torna imorais e insensíveis diante de Deus. Depois de entender a sinopse do livro de Jonas, você se tornará um cristão mais coerente em suas atitudes, entendendo que a mesma pode nos trazer e influenciar e gerar consequências boas ou ruins. Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. No mesmo capítulo,
Os fariseus, que eram a saber um grupo de hipócritas que só se reunia na intenção de atacar e desafiar Jesus e os seus apóstolos, pedem a Jesus um sinal. Porém, Jesus lhes responde furiosamente, porque sabia das intenções e da ignorância deles. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Ora, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Jesus! Olhem! Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão do juízo com esta geração, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 41. Ora, sabemos que Deus nos provará sempre que for necessário, mas Ele jamais irá querer nosso mal. Muito pelo contrário, Deus sempre estará conosco e nos conduzirá ao caminho da plenitude de sua bênção.